Fala galera, bem-vindos ao Diogo e Sua Grana. Aqui nós falamos sobre planejamento financeiro familiar, sobre finanças pessoais de uma forma muito simples, como deve ser. Aqui a gente fala no dia a dia de finanças, o que acontece com a sua vida que você às vezes não muda de patamar financeiro, por que você está devendo, ou por que onde você consegue investir melhor a sua grana, isso e muitas outras coisas. Aqui no canal do Diogo e Sua Grana, tamo junto, vamos que vamos. Hoje nós vamos falar sobre como sair da poupança. Taxa Selic foi reduzida agora em fevereiro de 2020 a 4,25. O caos, é verdade, 4,25. Recorde histórico. Se a gente voltar um pouquinho para trás, vocês vão saber que a taxa Selic já esteve em 14,25%. Portanto, agora está 10 pontos percentuais abaixo do que há 4 anos atrás estava. Na verdade, menos de 4 anos. Em agosto de 2016, a taxa Selic estava 14,25 e agora está 4,25. E aí, o que você tem a ver com a taxa Selic? Hoje eu te ensino como sair da poupança e mudar de patamar de vida financeiro. Vamos lá. Então, pessoal, a poupança é um hábito do brasileiro, um hábito ruim de uma sociedade que não aprendeu de fato a investir, e sim a guardar um dinheiro. A grande verdade é que os americanos, por exemplo, país de primeiro mundo, eles aprendem assim que eles nascem, eles aprendem a investir o dinheiro, a fazer o dinheiro trabalhar para eles. E nós aqui no Brasil, uma razão de cultura, uma razão de fato cultural, a gente aprende aqui no Brasil a ter um dinheiro da sobrevivência, a guardar um dinheiro por causa de segurança. Nós nos sentimos inseguros e não é para menos. Vivemos um país por muitas vezes inseguro de fato, mas nós precisamos mudar a nossa chave. E eu não quero nem levar você a sair da poupança e ir direto para a Bolsa de Valores, como é costume dos americanos. Só para contextualizar, para te explicar melhor sobre isso. Aqui no Brasil a gente nasce e os nossos pais nos ensinam a guardar um dinheirinho na poupança, ou eles mesmos guardam um dinheirinho na poupança para pagar nossa faculdade, ou para pagar nossa escola, ou para ter alguma coisa na aposentadoria. Enquanto neste país que eu estou comparando, Estados Unidos, uma maior potência mundial, esse país, Estados Unidos, os pais nascem, quando os filhos nascem, né? Os pais compram ações de empresas para eles. Os pais vão lá e compram uma ação, 2 ações, 3 ações. Os pais já tornam os meninos, crianças, bebês, sócios de empresas, portanto, empreendedores, empresários. Desde o início da vida dele, como filho, como criança, já nasce sendo dono de alguma coisa. Quando ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo aquele conhecimento dele, descobrindo o tanto que aquele pouco dinheiro guardado lá no inicinho se tornou num altíssimo dinheiro, altíssimo investimento. E é isso que nós precisamos aprender. E aqui hoje, eu não quero te convencer a sair da sua poupança que você está tão acostumado a ir para a Bolsa de Valores direto, não. Eu diria que seria um ponto A até um ponto Z. Vamos primeiro, ponto a ponto, vamos primeiro entender quais as outras opções que nós temos. E o porquê disso, o porquê do brasileiro está tão envolvido com poupança. Vamos a alguns dados importantes para vocês. 58% da população brasileira não tem nenhum investimento. Essa é a nossa realidade segundo a Ambima. Desses que investem, ou seja, de um pouco mais de 40% dos que investem, 89% investe na poupança. Uma triste realidade, talvez seja a sua, que é hoje mesmo. Você vai aprender a sair da poupança. A cada 10 brasileiros, 9 investem em poupança. Hoje existe um saldo de poupança no Brasil de 800 bilhões de reais. É incrível mesmo, impressionante. E você pode ajudar, não só você mesmo parar de perder dinheiro e ajudar outras famílias a também perder dinheiro. No final desse vídeo eu vou te pedir que você compartilhe esse vídeo, divulgue essas informações. Nós não aprendemos isso e nós precisamos aprender. Ainda no dia de hoje,
que a poupança, quem tem dinheiro aplicado na poupança, não tem mais um dinheiro seguro, não tem um investimento, pelo contrário, está perdendo dinheiro. Eu sempre digo nas minhas redes sociais que o investimento normalmente é encarado como um seguro, como uma segurança. Mas eu te digo, encare o investimento como algo multiplicador, como gerador de renda. Fazer, quem sabe, algum dia você descansar. Nos Estados Unidos a gente fala retired, né? Quando você aposenta, quando você descansa, mas tem lá um dinheiro trabalhando para você, dinheiro sendo multiplicado. Então primeiro vamos entender por que a poupança não é um investimento. Investimento é quando você coloca, por exemplo, R$1.000 e esses R$1.000 tornam R$2.000, R$1.100, R$1.200. Acontece que com a poupança, por mais que você veja isso, você aplica lá 1.000, depois de um tempo você vê 1.100, isso é verdade. Se você tivesse um problema, por exemplo, se você resgatasse, na hora de aplicar, se aplicasse 1.000 e você resgatasse 900, você pararia de aplicar na poupança, eu tenho certeza disso. Mas é isso que na prática acontece, por causa de uma tal de inflação. Diogo, que raios é esse de inflação? Inflação, pessoal, é o preço das coisas. Suponhamos que eu queira comprar agora esse fonezinho bonitinho aqui. Então eu vá numa loja lá com R$1.000 e falo assim, moça, eu quero vir aqui buscar essa caixinha aqui que tem esse fonezinho, quero comprar, eu tenho R$1.000 aqui para comprar. Tá escrito aqui que compra por 1.000, né? Que vocês estão vendendo por 1.000, quero comprar. Aí ela fala, é isso mesmo, então eu posso embalar? Aí a minha esposa vira para mim, por exemplo, e fala, Diogo, pera lá, será que você precisa comprar agora? Você ainda tá, sei lá, você tem aquele outro fone, não estragou, ou você ainda não precisa evoluir para um fone desse sem fio. Vamos supor que a conversa seja essa. E eu falo assim, é mesmo, amor, minha esposa, né? Você tem razão. Eu vou, moça, obrigado, toma aqui de volta, eu vou aplicar o meu dinheiro na poupança. Eu vou lá no banco, aplico esses R$1.000 na poupança. Passado um ano, eu tô precisando desse fone, esse fone é muito prático, é muito bom. Eu falo assim, amor, vou lá sacar o nosso dinheiro da poupança, vamos sair para jantar e depois vou comprar o fonezinho que eu tanto quis. Fui lá pegar aqueles meus R$1.000. Quando eu chego lá, depois de um tempo, ele tem de fato mais dinheiro, R$1.100. Eu falo, não é que a poupança rende R$1.100. E fui lá resgatar os 1.100, peguei os 100, saio com minha esposa para jantar, volto na loja todo feliz com meus R$1.000 em dinheiro. Fala aqui, ó, moça, vem cá, lembra de mim? Sou o Diogo, sua grana, tô brincando. Vou lá, quero comprar aquela caixinha aquele caixinha que tem um fone e tal. Ela fala assim, ah, tá, pode me dar o dinheiro? Aí eu dou R$1.000, ela fala assim, não, mas essa caixinha custa 1.200. Aí eu falo assim com ela, mas espera lá, eu vim aqui há um ano e pouco atrás e custava 1.000. Ela falou assim, ô meu filho, mas tem a inflação, né? Você não sabe o que é inflação? A luz aqui da minha loja está mais cara. Meus funcionários eu tive que repor, tive que aumentar o salário deles. Esse produto é um produto importado. Você não ouviu falar que o dólar subiu? Então esse produto ficou mais caro também. Ele por si, porque tem umas peças que são importadas. Esse produto hoje custa 1.200. Gente, é assim que acontece com o nosso dinheiro na poupança. Ele dá uma falsa sensação de que está rendendo, de que é um investimento. Mas eu estou aqui para te falar. Poupança não é investimento. Poupança não é investimento. Se você tem dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Porque o poder de comprar isso aqui que você tinha, pegar lá seus R$1.000 e comprar isso aqui, passado algum tempo, por mais que você tenha mais do que R$1.000, o preço das coisas, como um caso dessa caixinha, ou como na compra de um supermercado, você não consegue comprar hoje, fazer um carrinho de supermercado do mesmo tamanho que você fazia um ano atrás, com a mesma quantidade de dinheiro. Você vai precisar de mais dinheiro, porque a inflação subiu. E é isso que hoje a inflação está fazendo com o dinheiro na poupança. Por que isso acontece? Lembra que eu comecei a nossa história aqui falando da tal da taxa Selic, que estava 14,25 e agora está 4,25? Veja bem, a nova regra da poupança é 8,5% da taxa Selic para baixo. O rendimento da poupança vai ser 70% desses 8,5%. Então vamos fazer um cálculo rápido aqui. Hoje a Selic está 4,25, desculpa. Hoje a Selic está 4,25. Quanto que é 70% de 4,25? É 2,97. 4,25 é a nossa referência, é a taxa Selic, é a taxa básica de juros.
A regra da poupança é investir 70% desses 4,25. Portanto, 2,97. Mais o que, pessoal? Mais TR. Então é 2,97 mais TR. TR é taxa referencial. Lá atrás, na época do Collor, foi criada essa TR para ajudar a controlar a inflação, que era altíssima. Hoje em dia, já há alguns 2, 3 anos, a inflação está totalmente controlada. Hoje a inflação está 3,50, que para o Brasil o nível é muito baixo. Portanto, essa taxa de referência está rendendo 0%. Então você só tem hoje na poupança 2,97. E o preço das coisas? Lembra da história da caixinha, do fone de ouvido? Lembra também da história do carrinho de supermercado? As coisas estão subindo de preço mais rápido ou em maior proporção do que o seu dinheiro rendendo. O que significa dizer que, enquanto a poupança está te pagando por ano 2,97%, a inflação, o preço das coisas está subindo a níveis de 3,50%. Hoje, aqui no mês de fevereiro, está 3,30, por volta de 3,30. A meta do governo é de 3,50, por volta de 3,50, 3,60 ao ano. Então você está perdendo dinheiro. E é por isso que deixar o dinheiro na poupança é perder dinheiro. Eu espero que eu esteja sendo claro aqui, espero estar te ajudando, porque esse aqui que é o meu propósito de vida, te ajudar. Igual eu já ajudei muita gente, tem 13 anos que eu falo de finanças, eu já dei nesse Brasilzão aí muitas palestras, muitas consultorias, aliás, consultorias que já dei na Austrália, China, Japão, estando mesmo em Belo Horizonte, cidade que eu vivo, mas para poder impactar, mudar e ajudar muita gente. E eu conheço algumas histórias de algumas pessoas que tiraram o dinheiro da poupança e perceberam o tanto que valia a pena investir o dinheiro, por exemplo, em Tesouro Direto, por exemplo, em CDB, LCI. Eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria dizer que eu conheço vários casos de pessoas que conseguiram, tiveram coragem, porque muitas vezes a poupança é uma coisa que te traz segurança. Mas o que eu estou desconstruindo aqui hoje, e preciso que você desaprenda, é isso mesmo, desaprenda, em relação a que poupança é mais seguro do que qualquer outro investimento. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Existem vários outros tipos de aplicação e eu vou citar um simples aqui, só relativo à segurança, que eu acho que é o que você precisa ter. Por exemplo, se eu invisto uma poupança em um banco, eu preciso de um banco para investir na poupança, o Tesouro Direto eu não preciso do banco. Eu preciso do governo, da União, do próprio Brasil. É lá que eu invisto. Eu invisto, então, no Tesouro Nacional. Eu invisto na União. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo, nós temos 5 grandes bancos. 5 bancos de varejo, que é como a gente chama. 3 deles internacionais e 2 deles nacionais. Pensa bem, num problema de Brasil. Se o Brasil estiver indo de mal a pior, esses 2 bancos fecham primeiro ou depois do Brasil? É para você pensar mesmo. Claro que eles vão fechar antes. Os outros 3 bancos internacionais, picaram a mula. Enquanto esses 2 bancos nacionais tentaram salvar o Brasil, fecham, e depois você teria um problema de, por exemplo, um Brasil da vida falir. Isso para acontecer é muito difícil, só não posso falar impossível. Mas o que eu quero dizer com isso é, quando você aplica no Tesouro Direto, por exemplo, que é uma opção que você tem no Tesouro Selic, por exemplo, você tem 100% da Selic, mesmo com o imposto de renda. No pior das hipóteses, você vai ganhar 100 menos 22,5. 100 menos 22,5, que é a alíquota de imposto de renda mais alta do Tesouro Direto. Depois de 6 meses, já caiu para 20% de imposto. Mais 6, 17,5. Mais 6, 15%. Então pensa bem, se você aplicar hoje no Tesouro Selic, você tem 100, no pior das hipóteses, menos 22,5. A poupança é o mesmo 100 menos 30%. Então, por mais que a poupança não tenha imposto de renda, ela já está rendendo menos 30%, menos 30 pontos percentuais do 100. Enquanto o Tesouro Direto Selic, por exemplo, ele é os mesmos 100 menos o imposto, que pode ser no máximo 22,5% contra 15%. Ele pode ser só de 15%, portanto você vai ganhar 85%
da Selic, enquanto na poupança você vai ganhar 70% da Selic. Isso só na alternativa de Tesouro Direto Selic. A gente ainda tem outros 2 tipos de tesouro e temos outros vários produtos fora do Tesouro Nacional, com opções nos próprios bancos, nos bancos digitais, nas cooperativas de crédito. E temos tantas outras opções que a gente não pode deixar o nosso dinheiro tão suado, tão difícil de conseguir, indo para o ralo, indo embora numa poupança da vida. Aqui ainda no vídeo de hoje eu quero te falar alguns tipos de aplicações que a gente tem em renda fixa. Primeiro, explicar para vocês o conceito de renda fixa. Existe renda fixa ou renda variável. A renda fixa é fixa, aquilo que foi prometido de pagar em um determinado tempo você vai ter. Renda variável, por exemplo, a poupança é renda fixa. Renda variável, ela varia. Então você pode ganhar aquilo que prometeu, você pode ganhar muito mais ou pode ganhar muito menos. Então vamos primeiro dividir. Em renda fixa, quais são os principais produtos que a gente tem hoje? CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, todos esses produtos você encontra no seu próprio banco, você encontra na sua corretora, na corretora de valores imobiliários do próprio banco que você tem, ou na corretora que você tem, essa corretora agente autônomo que tem por aí. Muito fácil encontrar isso na própria internet, escolher a melhor corretora para você, o melhor banco para você. Mas esses produtos de renda fixa, sejam eles, essas letrinhas que eu falei, ou não, você consegue encontrar nos seus bancos. Não se preocupe, o que significa CRA, o que significa LCI? Pouco importa. Eu vou te falar apenas para conhecimento, mas não se preocupe em entender ou decorar os nomes. LCI, letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. CRI, CRA, CRI, certificado de recebíveis de imóvel, certificados de recebíveis do agronegócio. CDB, certificado de depósito bancário, mas pouco importa. O mais importante é você entender que existem outros tipos de aplicações melhores que poupança. Então, por exemplo, num banco digital, você hoje consegue, dependendo da quantidade de dinheiro, você consegue mais de 100% do CDI. Gente, o que é CDI? É o primo da Selic. A Selic não disse que estava 4,25%. O CDI é a linguagem que os bancos usam, também para você saber, certificado de depósito interbancário. Mas não interessa, o que você precisa saber? Se a Selic está 4,25 hoje, o CDI está em torno de 4,15, 4,16, 4,14, é o primo da Selic. Então decore a Selic que já vai estar bom demais. 4,25% ao ano. Então, CDB, LCI. A LCI e a LCA, por exemplo, não tem imposto de renda. E hoje, através dos bancos digitais, com pouca quantidade de dinheiro, por exemplo, 1.000, 5.000, 10.000, você consegue investir numa LCI ganhando, por exemplo, 100% do CDI. Sem imposto de renda. Significa que você vai ganhar 4,25 e não 70% desses 4,25, como a gente já fez o cálculo aqui, que é a poupança que está rendendo 2,97. Eu falei também de debênture. O que é debênture? Debênture é quando a empresa emite uma dívida. A empresa, ao invés de pedir para o banco para emprestar o dinheiro para ela, ela acessa a população, as pessoas, ou outras empresas também querem investir nela. E aí ela libera um certificado, como se fosse um papel, e diz, durante 5 anos, se você me emprestar a partir de X mil reais, por exemplo, 5 mil, 10 mil, tem até algumas debêntures com menores valores que esse, eu vou remunerar o seu dinheiro, por exemplo, a 150% CDI. O que é importante você saber numa aplicação como essa? Para quem que você está emprestando dinheiro? A empresa é segura? Isso que importa. Mas é acesso ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, você consegue consumir tanto produto bom, mesmo em renda fixa. Agora, vamos supor que você queira ir para a renda variável. Aqui nós estamos ensinando como sair da poupança. Então eu estou falando para quem ainda tem poupança. Você quer ir para a renda variável? Um pedido que eu te faço. Não vai comprar ação de empresa, não. Eu quero te contar uma história muito rápida aqui de alguém que eu atendi há poucos dias atrás na minha consultoria, que ia vender o imóvel que ele tinha para que ele pudesse comprar uma casa. O imóvel dele valia em torno de 500 mil reais. E ele me disse assim, Diogo, eu resolvi vender. Havia um lote que eu queria construir uma casa, o lote custava 150 mil, com a diferença eu ia construir, financiava a diferença.
E quando eu vendi meu apartamento para comprar aquele lote, na hora de comprar, eu percebi que tinha algumas documentações faltando, que a prefeitura ainda precisava liberar algumas certidões para que eu pudesse, de fato, exercer a minha compra daquele lote, daquela área que ele queria comprar, para construir a casa dele. Aí alguém que eu não sei quem, mas de fato é um infeliz, resolveu indicar para ele 2 ações da Bolsa de Valores, para que ele comprasse 2 ações da Bolsa. E ele foi lá, pegou esses 500 mil e comprou essas 2 ações da Bolsa. Fato é que o lote já está pronto para vender, já tem uns 2, 3, 4 anos, e todo o dinheiro que ele colocou lá, aqueles 500 mil, hoje ele só tem 5% daqueles 500 mil. Portanto, ele tem 25 mil reais hoje. Calma. Eu não quero dizer para você que é perigoso Bolsa de Valores. Eu não estou aqui para te falar que você não deve investir em Bolsa de Valores. Pelo contrário, é o melhor lugar para ganhar dinheiro. Eu já te disse isso no início da nossa conversa. O que eu estou alertando é, você que está saindo da poupança hoje, não vá direto para a Bolsa de Valores com pouca informação. Quem detém conhecimento, detém o poder. Quem detém informação, detém o poder. Você precisa se empoderar primeiro, ter mais informações para depois colocar dinheiro. Além disso, não se coloca todo o nosso dinheiro na Bolsa de Valores. Além disso, não se coloca um dinheiro, todo o nosso dinheiro, uma quantidade alta de dinheiro ou qualquer dinheiro na Bolsa de Valores, se você precisar desse dinheiro no curto prazo. Isso e outras coisas é importante saber ao entrar na Bolsa de Valores. Pera lá, Diogo, você me deixou doido. Você falou que tinha opção de ir para renda variável. Como é que eu faço isso agora? E eu te ensino. Você vai, por exemplo, via fundos. Você pode, por exemplo, comprar fundos. Como é que compra fundo? Ir numa corretora e pedindo a ela que invista seu dinheiro através de fundos. Ela vai te apresentar vários fundos. O que é o fundo? Tem um cara especialista, muito melhor do que eu, muito mais competente que eu, que vai escolher as melhores ações, seja por setor, seja porque ele entende que é a que dá dinheiro, seja porque são pequenas, as chamadas small caps, ou seja as big companies, as blue chips, que são chamadas no mercado. Não interessa. Eu tenho para te falar que o cara só vive para isso. Um gestor de portfólio, um investidor, um cara que vive disso, que é um gestor de fundo, ele vai aplicar melhor o seu dinheiro do que você. Então, você que deseja ir para a Bolsa, a minha recomendação é que você vá via fundos, seja um fundo de investimento, fundo de ações, seja fundos, por exemplo, multissetoriais, seja fundos imobiliários, que é um outro mercado que tende a bombar no Brasil nos próximos anos, ou mesmo fundo de renda fixa. Ao invés de você comprar um CDB ou comprar uma LCI, você vai via fundo de renda fixa e ele lá, o gestor especialista, vai comprando um pouquinho de CDB, um pouquinho de debenture, um pouco de CRI, um pouco de CRA, um pouco de LCI. Ele também faz isso. Só que ele faz com um montante de dinheiro muito alto e com uma boa diversificação que ele, especialista, conhece, podendo, portanto, produzir mais riqueza para você. Eu vou confessar para vocês aqui que eu já fui muito audacioso assim quando eu era mais novo, então muitas vezes, ainda mais novo, eu já arrisquei mais, eu já investi o meu dinheiro em alguns altos riscos, já ganhei muito dinheiro, já perdi alguns, mas a minha consciência era sempre, eu só arrisco com aquele dinheiro que eu posso arriscar. No mais, o meu primeiro investimento fora da poupança foi em CDB, que para mim é o mais comum. Todo banco tem CDB para que a gente aplique o dinheiro. Nas cooperativas de crédito é chamado de RDC, mas a função é a mesma. O que importa para a gente no final é quanto de remuneração está me pagando. Mas eu queria te falar, eu também tive minhas dúvidas, eu também estudei, li alguns livros. É óbvio que isso já faz bastante tempo. Tem 13 anos que eu comecei a falar de finanças, então tem mais do que isso que eu comecei a estudar, fiz várias especializações, vários cursos de finanças, para estar aqui hoje, com propriedade, com autoridade, podendo te falar, indicar, saia da poupança. Esse lugar não é mais para você, não por agora. Se as coisas mudarem, há uma tendência da economia de retomar, do PIB do Brasil crescer, da economia voltar a acelerar. Pode ser que daqui a 1, 2, 3 anos a inflação comece a subir de novo, consequentemente, o governo, ou melhor, o Banco Central utiliza, uma das ferramentas que ele utiliza para segurar a inflação é, de fato,
a Selic, subindo a Selic. Isso pode acontecer de novo. Enquanto não acontece, eu te indico as minhas mídias sociais para você entrar, ouvir os casos. Eu já contei tantos casos aqui, já contei várias histórias, já fiz várias indicações. Acompanhe, vai no meu feed, vai também nos destaques dos stories, você tem muito conteúdo. Vai nas outras pessoas, nos outros influenciadores digitais, aqueles do bem, aqueles que não são avarentos ou gananciosos, pelo contrário, querem riqueza para ele, mas para ajudar tantas outras pessoas também. É aquela história do equilíbrio que eu sempre conto. O meu desejo com esse vídeo aqui hoje é que você me ajude a espalhar ele no mundo todo, para que mais gente possa ser abençoado com aquilo que a gente tem compartilhado por aqui. E para quê? Com o propósito que as pessoas tenham saúde financeira, alcancem a prosperidade, que é a ausência de necessidade. É ter para você e ter para partilhar com seus amigos, com a sua família e com tantas outras pessoas que tanto precisam de ajuda. Então eu deixo aqui, finalizando o nosso vídeo, a nossa aula de hoje, eu deixo aqui um abraço para você, um desejo de que você se empodere de conhecimento, que você saia dessa mesmice da poupança, que você desconstrua aquilo que você construiu. Se você tem medo, se alguém te ensinou que poupança é o único lugar seguro, que você precisava de segurança e não de investimento, eu queria que não só você acreditasse no que eu estou falando, entendesse o meu raciocínio aqui lógico, mas que você buscasse informação em outros lugares, para que você pudesse ter essa certeza. E eu quero ajudar ao Brasil a diminuir a quantidade de gente investindo dinheiro na poupança, porque poupança, como eu já disse aqui, não é investimento. É um lugar que as pessoas buscam segurança equivocadamente. As pessoas estão buscando segurança no lugar errado. O dinheiro está perdendo. Cada dia você trabalha mais e vê o seu dinheiro que está parado na poupança perdendo, porque a inflação está acima da poupança, como a gente já ensinou por aqui hoje. Esse é o meu desejo para você. Desejo que você fique rico. O rico do bem, para fazer o bem. E com isso, com esse pequeno passo, você hoje se encorajando, se empoderando desse tanta informação, eu tenho certeza que essa mudança de mindset, daquilo que você buscava, que era segurança, da sua avó que falou para você investir na poupança, ou às vezes dos seus pais, ou às vezes dos seus tios, dos seus primos, hoje está na hora de quebrar, desconstruir isso, mudar a sua mente e colocar o dinheiro para trabalhar para você e você não mais trabalhar somente pelo dinheiro. Tamo junto, conta comigo, valeu!